Olá! Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de Tourette e também tics, manias, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta de graduação e sou terapeuta emocional também. Trabalho há 22 anos na área de doenças crônicas de difícil solução. Por muitos anos e ainda trabalho com a medicina chinesa e a acupuntura. Dei aula em pós-graduação durante 13 anos da minha vida em medicina chinesa e acupuntura. Trabalhei com várias outras técnicas, a microfisioterapia, a nova medicina germânica. E de 2017 para cá, eu desenvolvi uma técnica minha, que eu chamei de terapia sintrópica. A terapia sintrópica é focada, baseada em 4 grandes ciências. A neurociência, que estuda o cérebro, o comportamento cognitivo, mental, etc. A nova medicina germânica, desenvolvida por um médico alemão, chamado Dr. Heike Gerd-Hammer. Os estudos transgeracionais para quem passa uma doença, da onde vêm conflitos emocionais hereditários, etc. E uma 4ª tecnologia que está dentro da terapia sintrópica, que é a cinesiologia aplicada, que são testes musculares, onde se faz testes com as mãos, para saber uma resposta de uma memória do sistema nervoso. Então, juntando essas 4 tecnologias, eu criei e desenvolvi a terapia sintrópica e venho tratando pacientes há muitos anos, já tratei mais de 10 mil pacientes nesses 22 anos, focado na doença crônica de difícil solução. O que é uma doença crônica, Gustavo? Doença crônica é todo aquele sintoma que passa de 3 meses. Passou de 3 meses, ficou crônico. Quer dizer que é incurável? Não. Quer dizer que está mais difícil a solução. Quer dizer que o corpo não conseguiu solucionar sozinho. Quer dizer que existem bloqueios e causas que estão bloqueando a cura, que o corpo tem capacidade de se autocurar de praticamente tudo. Se ele não está conseguindo fazer, é porque existem bloqueios que a gente tem que encontrar, entender e resolvê-los. E aí o corpo consegue se auto-refazer. Certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as manias, de um modo geral. A síndrome de Tourette está dentro desse grupo das manias. Os tiques, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar tudo disso agora. Vamos começar pelos tics. O que é um tique? Tique é uma compulsão, é uma mania de um movimento geralmente. Tá? Então, o tique mais conhecido que as pessoas visualizam na outra é o movimento de piscar. De piscar. É o movimento de fungar. É um movimento de fazer algum movimento com a boca. Mas tem vários tipos de movimentos que são tics. Coçar a cabeça, puxar a orelha, tossir, tossir, tossir. Tem gente que não tem mais nada aqui, mas ficou o tique de tosse. Tem pessoa que tem o tique do pigarro. Tem pessoa que tem um tique de balançar a cabeça. Tem tiques envolvendo, às vezes, alguma fala repetida, uma fala repetida. Mas, geralmente, o tique envolve movimento. É um movimento que se repete. É um tique que a pessoa tem. O puxar do ombro. Às vezes, quando está falando, às vezes, quando está se sentindo inseguro. Existe um porquê aquele tique está ali. Ele veio de um conflito emocional, de vários conflitos emocionais que vão sendo acumulados e o cérebro vai fazer um mecanismo de defesa. Então a primeira coisa a gente entender, seja tique, seja mania, seja compulsão,
seja TOC, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de Tourette, independe o nome. Isso não é azar, não é castigo, não é karma, não é erro do corpo, como muitos pensam, e a medicina clássica às vezes pensa isso, que é um erro do sistema nervoso, que é uma doença, que tem um erro ali. Nada disso. O corpo é divino, o corpo é perfeito, e o corpo é sábio. O corpo é lógico. Ele é mais do que lógico. Ele é biológico. Se o corpo está fazendo um movimento ou algo repetido, é por um mecanismo de defesa de algo que foi instalado lá atrás e começou na infância, vários conflitos emocionais, e aí o cérebro ainda acha que aqueles conflitos existe e ele está fazendo a proteção, ele está fazendo aquele mecanismo de defesa, com aquele movimento repetido, etc, etc, etc. Então a primeira coisa a gente entender, não condene uma doença, não condene um sintoma, porque o corpo é divino. Se você acredita numa divindade, se você tem uma crença espiritual, mais do que religiosa até, uma crença espiritual, que existe uma força maior que nós, que criou tudo, e tudo é perfeito. Você não vê nenhum planeta batendo no outro, e tudo explodindo, caos. Não, o formigueiro tem uma ordem, o enxame de abelha tem uma ordem, as marés têm uma ordem. Se você perceber, tudo está numa ordem. As circunvoluções, a rotação, tudo tem uma ordem no universo. Se tem uma ordem, é óbvio que existe uma coisa maior que está governando tudo isso. E essa força maior, você pode chamar o nome que você quiser, divindade, Deus, Alá, não importa, a crença é sua, mas que existe uma força maior, seria uma sacanagem cósmica. Existia o sintoma, existia a doença e não existia a cura. Existia a doença por um mero erro do corpo. Isso é um pensamento muito superficial, que veio lá de antigamente, mas que hoje já existem outros pensamentos e teorias, e na prática a gente vê que dá resultado. Porque se você culpar um vírus, uma bactéria, um erro do corpo, a hereditariedade, se você entrar lá e ver TOC, transtorno obsessivo compulsivo, se você digitar no Google síndrome de Tourette, você vai ver lá que causa, a medicina não sabe a causa, tem teorias, que é um distúrbio neurológico, óbvio que é um distúrbio neurológico, mas que não se sabe a causa, existem teorias, que pode ser hereditário, que pode ser, na verdade, genético. Sim, mas genético veio de alguém. Se veio de alguém, algo aconteceu. O que aconteceu? Aí a medicina não sabe. Mas tem que ter uma explicação. E, na verdade, existe explicação. Toda aula que eu falo, toda live que eu dou pequenas explicações de tudo que está sendo estudado de mais moderno nos últimos 30 anos. Principalmente que veio da França, principalmente que veio da Alemanha, que são medicinas que estão muito à frente dos outros países. Muito à frente. Então, o tique, existe um conflito emocional por trás do tique. Qual é o conflito emocional por trás do tique? O conflito emocional por trás dos tiques estão relacionados a uma contrariedade em um movimento. Estão relacionados à raiva, contrariedade, oposição num movimento. Que movimento, Gustavo? Depende do movimento, que geralmente começa na criança, que a criança ia fazer e o pai deu um tapa, a mãe deu um tapa. Que a criança ia falar
e foi punida, castigada. Que a criança ia fazer um movimento e foi punida pela professora. É uma contrariedade, é uma oposição, é uma raiva num movimento que lá quando criança, adolescente, ia fazer e não pôde fazer. A criança foi gritada com ela quando ela estava assistindo TV e o pai chegou e falou assim: não é para você assistir isso, vire a cara para lá. E aí a criança agora com medo fica sentada de costas para a TV, parte dela quer virar a cabeça para ver a TV, parte dela ela não pode porque o pai puniu e ameaçou, ou a mãe, ou sei lá. Aí isso é uma contrariedade no movimento. E aí daqui a pouco ela pode começar a ter tique virando o rosto para a direita. Vocês entendem como funciona? O movimento que é o tique, seja um erguer do ombro, seja um piscar, seja um fungar, seja um movimento com a boca, seja um movimento com a cabeça, o tique está dizendo, ele é o trilho e o gatilho do conflito que foi vivenciado lá atrás. 1, 2, 3 vezes, até começar de leve. O tique começa de leve. Não é assim, gritante da noite para o dia. Não, ele começa de leve, o pai não percebe, a mãe não percebe, quem cria não percebe. Vai perceber quando já está forte o tique. Então o tique, que é o primeiro dos 3 que eu vou falar hoje, os tiques têm a ver com o movimento que foi memorizado pelo cérebro, que foi vivenciado como uma contrariedade, raiva, oposição no movimento. Que eu fui punido, que eu fui ameaçado, que eu não pude fazer, que falaram para eu não fazer, que não aceitei, eu quis fazer aquele movimento. É uma contrariedade, raiva. O que é raiva, contrariedade? Algo que eu não aceito, algo que eu não quero, algo que eu não tolero, relacionado a um movimento. Um movimento que foi obrigado a fazer. E abaixa a cabeça quando eu estou falando. E abaixa a cabeça quando eu estou falando com você. Ou foi um movimento que foi punido, que não podia fazer, ou foi um movimento que foi obrigado a fazer e não quis. Vocês entendem? Então o tique tem a ver com um movimento que foi proibido ou forçado a criança fazer, o adolescente fazer, e o cérebro memoriza aquele movimento. E diante de gatilhos, diante do pai pode ser um gatilho, diante da mãe pode ser um gatilho, diante da professora pode ser um gatilho, diante de um assunto específico que o cérebro memorizou pode ser um gatilho, às vezes sentado para estudar é um gatilho, às vezes de pé para falar pode ser um gatilho. Os gatilhos podem ser os mais variados possíveis. E aí dá o tique na hora. Porque o corpo está tentando se defender. Ele está tentando se defender frente a uma memória de um movimento que foi vivenciado com contrariedade, raiva, proibido ou forçado. Um movimento proibido ou forçado, que a criança vivenciou, depois o adolescente vivenciou. Então essa é a primeira parte, tics. Gustavo, como é que trata? No final vou falar, porque o tratamento é igual para todos, seja tique, seja toque, transtorno obsessivo compulsivo, seja síndrome de Tourette. Vamos agora para o toque, que é uma sigla, T de tatu, O de ovo, C de cachorro, toque. Transtorno obsessivo compulsivo. O próprio nome já está dizendo. É como se fosse um tique aumentado. Tá? Por exemplo,
aquelas pessoas que têm mania de limpeza. Toda hora tá lavando a mão. Encosta no negócio, lava a mão. Não sei o que. Isso é mais do que um tique. É um transtorno obsessivo compulsivo. O tique, a pessoa não repara, não é consciente. Ela não reparou que ela piscou. A outra pessoa fala, por que você está piscando? Não, eu não estou piscando. Por que você está levantando o ombro toda vez que você fala? Não, não estou levantando o ombro. Os tiques são inconscientes. A pessoa não está a par. Ela não está consciente que ela está fazendo o movimento. No toque é diferente. No toque a pessoa até sabe. É consciente. Ela sabe que ela tem aquele obsessão e compulsão de fazer aquilo. Então, por exemplo, existem 3 grandes tipos de toque. Os limpadores, por exemplo. Limpadores são aquelas pessoas que são compulsivas em limpeza. Faz não sei o que, tem que lavar a mão. Faz não sei o que, tem que lavar o rosto. Faz não sei o que, tem que lavar o pé. Faz não sei o que, tem que tomar banho. Você já viu? Tem pessoas que tomam 5, 8 banhos por dia. Sua um pouquinho, vai tomar banho. Não sei o que, vai tomar banho. São os compulsivos por limpeza. Isso pode ser um toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Então existem os classe da limpeza, os limpadores. Existe um outro, que são os acumuladores. É aquela pessoa que não consegue se livrar de uma coisa. Você abre a gaveta, só lixo e tranqueira e coisa velha. Você abre o guarda-roupa, só lixo, tranqueira e coisa velha. Tudo na casa da pessoa, no escritório da pessoa, no carro da pessoa. Às vezes no carro da pessoa ela não consegue se livrar de um papelzinho do pedágio, lá do ano passado. Ela nunca vai usar aquilo lá, mas está lá, ela precisa guardar. São os chamados acumuladores. E nos Estados Unidos tem muita gente que a casa vira um grande lixão. Porque a pessoa é uma dor para ela jogar fora algo. É uma dor jogar fora. Ela não consegue se livrar. Né? Eu não estou falando da sua mãe, da minha mãe, da sua avó, com as tapuerzinha vagabunda de sorvete ou de não sei o quê. Não é isso aí não. Mas pode ser. Às vezes começa leve e se transforma num transtorno. Então, são os acumuladores. Eu falei pessoal dos limpadores, é um tipo de toque. Os acumuladores é outro tipo de toque. Tem os, que é muito comum, os verificadores. O toque relacionado aos verificadores. O que é verificar? A própria palavra está falando. Sabe quando você sai? Sabe que eu tranquei a casa? Você volta lá e tranca. Sabe que eu tranquei o carro? Você volta lá e confere e tranca de novo. E daí você vai lá uma segunda vez e tranca de novo. E você vai às vezes uma terceira vez e tranca de novo. O normal não é acontecer isso. Quase nunca. Mas tem pessoa que tem toque. Tem obsessão e compulsão por verificar. Será que eu fechei o registro? Vai lá e vai uma vez. Vai lá, vai uma... Já viu 2 vezes que está fechado o registro. Você entendeu? Você conhece pessoas assim. Compulsão por limpeza, compulsão por acumular, compulsão por verificar. Por verificar. Existem outros tipos de toque. Existem outros tipos de toque. E aí, Gustavo? O toque. O toque é uma classe muito parecida com os tics. É uma mania. A mania está relacionada ao cérebro feminino do lado esquerdo. É um conflito do cérebro esquerdo que controla áreas de hormônio feminino que o homem tem e a mulher tem também. Mas o toque está relacionado a um conflito triplo. É um conflito de separação. Quando eu falo separação, não é amorosa, não. Tem nada a ver com amorosa. Às vezes pode ser que tem, mas não é essa separação. Separação é distanciamento. Separação é querer se distanciar de algo ou de alguém. É nesse contexto que eu estou falando. Um conflito de desejo de separação de algo, de alguém,
Vou repetir, separação não é amorosa, exclusivamente. Pode até ser, mas geralmente não tem a ver com conflito de relacionamento amoroso. Não é isso. É querer distância de algo, de alguém. É um conflito triplo. Desejo de distância, separação, algo nojento, desgostoso, repugnante que foi vivenciado e culpa. O conflito do toque, escutem bem, é um conflito triplo, onde tem desejo de distância, separação de algo sujo, nojento, desgostoso, repugnante, com um sentimento de culpa muito forte que o indivíduo vivenciou na infância a primeira vez, antes dos 10 anos de idade geralmente, depois na adolescência, depois na vida adulta. Tem pelo menos aí 3, 4, 5 conflitos inesperados, inusitados, que tiraram o chão da pessoa, relacionado a desejo de distância, separação, de algo sujo, nojento, desgostoso, repugnante, vivenciado com culpa que a pessoa viveu. Se é com sujeira, por exemplo, uma mãe neurótica com limpeza, e a filha vivenciou culpa em relação a algo estar sujo, culpa em relação a nojo de algo que a mãe reclamou, falou, e ela vivenciou um desejo de distância, separação do que a mãe falou, etc, etc. Aí já está encaixando culpa, desejo de distância, de algo nojento, sujo, desgostoso. Se o gatilho for sujeira, aí pode virar uma pessoa com toque para limpeza. Se o gatilho tem a ver com desejo de distância, de algo repugnante, nojento, sujo, vivenciado com culpa, onde teve perdas, perda financeira, perda de um objeto, perda de algo de valor, a pessoa se torna acumuladora. Geralmente tem algo transgeracional no toque, tá? Abra os ouvidos. Geralmente o toque não é um conflito que tem uma causa. Geralmente tem conflito emocional que a pessoa viveu na infância e adolescência, mas algo que a mãe viveu, que a avó viveu, que a bisavó viveu. Geralmente é mais o lado materno, pode ter o paterno também. E os verificadores têm gatilhos relacionados a medo de errar. Então é o mesmo conflito triplo. Desejo de distância, de algo sujo, nojento, desgostoso, repugnante, com sentimento de culpa, onde teve medo de errar. Onde errou e foi culpado. Errou e foi culpado. Por isso que a pessoa verifica sempre. Por isso que ela verifica sempre. Porque lá no cérebro, inconscientemente, ela não pode errar. Porque ela já errou e algo ruim aconteceu. Então ela verifica, ela verifica, ela verifica, ela verifica. Vocês entendem como funciona? O cérebro nosso, o nosso sistema nervoso, ele é perfeito. Um é para limpeza, o outro é acumulador, o outro é verificar. Cada um viveu um gatilho da mesma novela, um gatilho diferente, da mesmo contexto, da mesma novela. Conflito de desejo de distância, de algo repugnante, nojento, desgostoso, com sentimento de culpa. Na primeira infância, na adolescência, na vida adulta. Faz sentido para vocês? Coloca aí para mim, para eu entender se vocês estão entendendo e tal, se faz sentido, se vocês conhecem alguém que é assim, se você tem isso, porque tem graus. Você pode ter isso bem leve, você pode ter isso de uma forma moderada, ou você pode ter isso de uma forma intensa que você não consegue viver direito. Certo? Coloque aí. Dê um coraçãozinho se você não dormiu, dá um coração aí para eu saber que você tá vivo aí. Certo? A Tatiane Bringle tá falando sim, conheço. A Memelin, podemos herdar conflitos. Reparei que na minha família o pai é acumulador, filhas acabam seguindo.
Uma coisa é genético, outra coisa é herdado. Genético que veio lá de cima. Herdado é algo que se aprende dentro da família. Certo? Então pode ser vendo o pai fazer. Aí não é algo lá de cima, é vendo o pai fazer no dia a dia. Mas tá certo aí, pode ser isso aí. Isso pode ser sim. Muito bem. E agora nós vamos para o terceiro. Eu falei do tique, eu falei de toque, transtorno obsessivo, compulsivo. E agora eu vou falar do terceiro, que muitas pessoas já ouviram falar, outras nunca ouviram falar, que chama-se Síndrome de Tourette. T de tatu, O de ovo, U de urubu, R de rato, E de escola, T de tatu, E de escola. Tourette. Síndrome de Tourette. Se você digitar síndrome de Tourette famosos no Google, você vai encontrar a cantora americana Billie Eilish, tá? É uma cantora famosa. Existe um outro cantor famoso, se eu não me engano, escocês, chamado Lewis Capaldi. Tem músicas conhecidas. É um menino gordinho e tal. Fácil de reconhecer. Existe o jogador de futebol, David Beckham, que também toque, síndrome de Tourette e tal. Você já ouviu falar? Coloca aí para eu saber quantas pessoas que estão aqui já ouviu falar da síndrome de Tourette. O que é a síndrome de Tourette? Síndrome de Tourette é pegar tudo isso que eu falei anteriormente, juntar numa intensidade grande e adicionar uma coisa. Fala. Palavras. Geralmente, falar, tiques, falando palavras ofensivas. Palavrões. Ofensas. Quando você pega uma mania, um tique, que é inconsciente, a pessoa não consegue controlar, por isso que é inconsciente, ela não está consciente, ela não consegue controlar direito, ela tem um certo controle, e ela faz um movimento, e às vezes movimentos complexos, a pessoa olha para cima, faz movimentos complexos, às vezes tem pessoa que xinga, vai tomar no cu, dá um grito. Então isso chama-se síndrome de Tourette, é pegar movimentos como se fossem tiques mais exacerbados e adicionar falas repetidas, às vezes xingamento, às vezes palavrões, onde a pessoa não tem controle. Ela começa a falar, repetir, fala uma palavra aqui, fala outra ali, daqui a pouco cessa, diminui, daqui a pouco volta, ele fica oscilando esses sintomas. Não é toda hora, o tempo todo. Entendeu? É que nem o tique. O tique não fica assim o tempo todo. Não. O tique, como se fosse o tempo todo, é como se fosse Parkinson. Não é Parkinson. Tique tem uma hora que tem uma hora que não tem. Síndrome de Tourette, ela oscila também. Tem momentos que os sintomas estão bem fortes, tem momentos que os sintomas estão mais calmos. Se você entrar no Google e pesquisar, a medicina fala que não tem cura. Não tem remédio, não tem medicamento, não tem cirurgia, não tem cura. Nem o tique, nem o toque, nem a síndrome de Tourette. Tem tratamento, mas não tem cura segundo a medicina convencional. E não tem mesmo. Sabe por que não tem? Porque a causa dos três, tique, toque e síndrome de Tourette, são vários conflitos emocionais. E você não cura e desbloqueia conflitos emocionais com remédio. Você dopa a pessoa com remédio. Antidepressivo, etc, etc. Nesses medicamentos psiquiátricos,
vão dopar o sistema nervoso. E a pessoa vai ficar mais lenta, os reflexos ficam mais lentos. Parece que está tratando e curando, mas não estão. Eles não vão curar. Tá? Agora, Gustavo, existe com outras coisas solução ou cura para tics, tocs e a síndrome de Tourette? Sim, óbvio que existe. Você encontrando, rastreando a causa ou as causas. Se foi antes da vida fetal, se foi no momento do nascimento, se foi na infância, adolescência, vida adulta. Onde estão os conflitos emocionais, com quem e o que foi vivenciado? E fizer um tratamento, programação neurolinguística, hipnose, outras técnicas, você consegue desbloquear aquele mecanismo de defesa do sistema nervoso e para os sintomas. Porque esses sintomas, eles só estão ali protegendo a pessoa. Somente isso. Eles não são um defeito do sistema nervoso. Tanto é que faz ressonância PET scan, ressonância, etc, etc. Não encontra nada. Porque não é um defeito biológico do cérebro. É apenas um mecanismo de defesa. O meu tratamento trata isso? Trata, a gente investiga, já tratei vários casos. Todos que eu lembro de eu ter tratado, solucionou por completo. Principalmente tique e toque. Soluciona, para. A pessoa para de ter aquilo. E às vezes ela para e nem percebeu que parou de ter o tique. Você acredita? Existem outras técnicas que tratam também e têm resultados fantásticos. Hoje, o que mais existe são técnicas inúmeras. Se você pegar lá nos anos 80, a gente não tinha o volume de tecnologia e técnicas que a gente tem hoje, no ano 2024, que nós estamos hoje, que está sendo gravado aqui hoje. Existe muita técnica, tá?